Governo americano concede a Eduardo Bolsonaro o Green Card, que é o documento que assegura ao ex-deputado o direito de residir e trabalhar legalmente naquele país por tempo indeterminado, podendo futuramente solicitar a naturalização. Entre as benesses de Eduardo Bolsonaro, a autorização para sair e retornar aos Estados Unidos, desde que a residência principal continue por lá, talvez seja a maior vitória para o filho de Jair Bolsonaro. Com um detalhe, viagens com duração superior a 180 dias ou um ano podem exigir permissão prévia. Por outro lado, o Green Card não altera os deveres perante a lei brasileira, nem interfere em processos judiciais no Brasil, como a condenação pelo STF. Fabi, a gente tem então, eu gostei bastante aqui desse... Bom, primeiro vamos ver aqui na tela, tá aí o documento então. É importante a gente ressaltar que esse documento foi postado pelo próprio ex-deputado, não quebramos de forma alguma a privacidade do deputado. Inclusive, o deputado faz aniversário no mesmo dia que eu, Fabi, dia 10 de julho. Tá ali a data de nascimento do Eduardo Bolsonaro. Documento, então, na tela, o Green Card do deputado. Fabi, eu gostei bastante desse chapéu aqui da nossa tarja que a Vivi colocou pra gente, se seria um novo revés ao Alexandre de Moraes. Eu quero te ouvir, então, a respeito justamente desse ponto, principalmente do ponto de vista jurídico, você como operadora do direito. Com toda certeza, né? Nós temos aí, então, a concessão do Green Card para o Eduardo Bolsonaro, colocando, né, em xeque todas as teorias do Alexandre de Moraes, que resolveu condenar o deputado, né? Não se sabe nem por quê. De forma correta, né? Só se sabe ali que, de fato, houve uma perseguição. Então, este aval dado, valizado e a velocidade que o governo americano concedeu esse Green Card para Eduardo Bolsonaro, com toda certeza, é uma resposta a essa condenação. É uma resposta à perseguição. É uma resposta de dizer, olha, não estou nem te dando asilo político, estou te considerando um cidadão americano, né, com green card. Você vai poder trabalhar, você vai poder ser digno aqui neste país das liberdades, porque no seu país, infelizmente, as coisas tomaram um rumo sem proporção histórica, né? Então, isso é mais uma derrota para aquele que persegue, que é o ministro Alexandre de Moraes, e essas derrotas vão se somando. O próprio governo dos Estados Unidos, né, jamais extraditou, por exemplo, o Alan dos Santos. Nós temos aí a questão da Polônia com o Didi Redpil, que também não foi, a questão do Oswaldo Eustáquio na Espanha, questão de Carla Zambelli na Itália, a questão na Argentina. Então vai se somando fatos internacionais que mostram que é real essa perseguição e que às vezes o que a mídia, né, tenta dizer aqui, até banalizar e até ridicularizar quem está sendo perseguido, é uma tolice sem tamanho, porque se a gente for falar de garantias fundamentais, e aliás o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele né, foi um deputado, um dos mais votados, que nem isso o protegeu, né, nem mesmo a Constituição Federal, que está muito claro lá no artigo 53 que ele seria inviolável pelas palavras, não foi assim que procedeu a justiça brasileira para alguns. E esse é um símbolo. E é uma vitória do Eduardo Bolsonaro, que tem sido essa ponte também entre os conservadores, né, do mundo inteiro. Tem viajado, inclusive, para países árabes. E isso deve levantar, né, todas as orelhas e as pulgas daquele que deveria, né, priorizar pela nossa Constituição Federal, que é o ministro Alexandre de Moraes. Berê, também quero te ouvir a respeito, então, desse caso do Eduardo Bolsonaro. Conseguiu, então, um Green Card. Isso significa que agora ele tem mais autonomia, enfim, ele tem o visto dele, pode agora trabalhar mais tranquilamente, enfim, não tem mais um períodozinho determinado. Por exemplo, jornalista, quando vai para fora, precisa de um visto de jornalista, trabalho, estudante, assim por diante. Então, ele não tem mais essa questão, essa burocracia. E isso é interessante, eu quero te ouvir a respeito, Berê, porque é o primeiro caminho para uma naturalização. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro abriu um pouco mais a porta para se tornar um cidadão americano. Muito provavelmente é isso que ele fará no futuro, tendo em vista toda a perseguição que ele sofre aqui no nosso país. E isso significa também, Berenice Leite, que nós teremos formalmente as instituições brasileiras perseguindo mais um cidadão americano. Bem lembrado, Geise. Olha, essa resposta do governo norte-americano, o Green Card,
né? Para quem não sabe, não é qualquer pessoa que consegue um green card. E do ponto de vista político, certamente, né, a concessão desse passe livre para viver nos Estados Unidos, concedido então ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, só demonstra o reconhecimento daquilo que ele saiu aqui no nosso país, saiu do nosso país para denunciar a perseguição política. Perseguição essa, inclusive, que impediu que Jair Bolsonaro fosse o candidato que concorresse às eleições em 2026 à presidência da República. Então, Geis, ainda hoje eu estava acompanhando mais uma entrevista do presidente do partido, né, do Valdemar da Costa Neto, e um jornalista o questionou sobre, agora que ele tem o green card, será que Eduardo Bolsonaro pensa em voltar ao Brasil? E o Valdemar disse o seguinte, que provavelmente o Eduardo deve voltar em janeiro do ano que vem, já contando com a eleição do candidato, né, então pré-candidato da direita, o senador Flávio Bolsonaro. Ele fala dessa forma contundente, né, o presidente do PL, e na certeza também de que essa vitória vai possibilitar o indulto a todos aqueles que foram presos e condenados pelo 8 de janeiro. Agora, sem dúvidas, né, o Eduardo Bolsonaro, quando saiu do país, acredito que não imaginava que ele não voltaria. Mas diante da repercussão toda que se tomou, até porque ele havia pedido, a princípio, eu lembro, estava aqui no Congresso, como sempre, cobrindo, né? E ele havia pedido uma licença de 3 meses. Essa licença venceu e à época que os governistas, né, a base aliada do governo Lula, tentou de todas as formas caçar o mandato dele, não conseguiram pelo Conselho de Ética, ele acabou perdendo o seu mandato aqui pelas questões das faltas. Mas aí nós já estávamos em um momento em que ele era acusado, se tornou réu de um processo de coação no curso do processo. E aí você já sabe de toda a história. Então, acredito, Geise, que pela forma como o Eduardo Bolsonaro saiu aqui do país, né, tentando buscar justiça, denunciar tudo que estava acontecendo aqui no Brasil, certamente, né, ele, mesmo ainda com o green card, ele anseia voltar ao país. E claro, né, ver todos aqueles que foram presos dentro desse sistema de exceção, todos em liberdade. Então, a gente sabe que, diante de tudo isso, é claro que é mais uma derrota. Voto com a relatora Fabiana em relação a ser uma derrota para o ministro Alexandre de Moraes, que voltamos a lembrar, né? A questão da sanção Magnitsky continua sendo estudada lá nos Estados Unidos e pode voltar a ser aplicada sim ao ministro, até porque eles retiraram a Magnitsky contra o ministro Moraes bem na semana em que foi aprovado o PL da dosimetria. Dosimetria essa que até hoje, mesmo sendo lei, não tem validade, Geise. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.